a gente chamou para bater um papo, né, sobre isso que as pessoas falam que é a tal cultura ocidental, certo? E, assim, um termo que é extremamente complicado, né? Porque ela é muito diversa, né? Se você for olhar para essa cultura, você vai ter, tipo, de Roma a Vikings, né? Você vai ter Dante e Nietzsche, né? Você vai ter, tipo, sei lá, Pedro Abelardo e Sigmund Freud, tá entendendo? Tudo é ocidental, né? Então, quando a gente... E muito se fala sobre, né? Defender a cultura ocidental. Então, quando a gente fala disso, do que é que a gente tá falando? Qual que é o eixo que une essas paradas tão desiguais? Olha, excelente pergunta. Eu achei que ia ser mais leve isso aqui, hein? Vocês me enganaram. Agora caiu no ponto do Symphony X, né? Pois é, tô esperando o assunto Symphony X. Começou com o que é o Ocidente. Deixa eu perguntar uma coisa antes. É melhor assim? Não, tá horrível, né? Assim, tava bom. Não, tá com horrível. sombra. Tá horrível. Vamos deixar assim, né? Tá ótimo, assim tá tranquilo. Tá me vendo. Vocês já esqueceram da pergunta? Posso Não. fingir que não aconteceu? Não? Então tá. É o seguinte, a gente tem essa ideia de unidades, né, de comuns entre culturas, por suas origens ou por suas semelhanças, elas devem ser consideradas como um desenvolvimento de muito tempo e que tem ramificações, né? Então a gente pode falar de uma matriz ocidental como algo que a gente pode entender que torna comuns todas essas coisas de que você falou, e acaba ficando quase que territorial, assim, o tal do Ocidente, mais ao norte, né? É natural, né? Tanto que quando o Papa da Argentina foi eleito como tal, ele disse que, ó, vocês estão me tirando do fim do mundo, porque é o extremo Ocidente. O extremo Ocidente é Brasil e Argentina, né? Chile e tal, América Latina, extremo Ocidente. O Ocidente, basicamente, é aquela faixa ao norte que pega, né, principalmente Europa Ocidental, né, e os Estados Unidos da América. E dia sim, dia não, Canadá, não é isso? Tem um negócio assim. Então, aí fica meio territorial, né? Tem aquele Samuel Huntington que publicou aquele livro Clash of Civilizations, né? Que é um livro ruim, mas ele pelo menos ele tentava aglutinar o que eram essas culturas de tamanho grande, imenso, que a gente chama de civilização. Civilização, Mário Ferreira dos Santos usava o termo também como ciclo cultural, né? Quando você percebe que há manutenções, repetições de certos padrões constantes por um determinado momento. A palavra Ocidente surge mais ou menos para e passo com o aparecimento da Europa. Nem sempre houve Europa, bem da verdade, né? Falar de Europa é uma coisa mais nova. Sim. O que havia era a Grécia, a Hélade, na verdade, porque não era um reino, se vocês pensarem bem, não era um reino unificado, não era um império. Eram várias cidades esparsas, mas elas se sentiam parte de uma cultura só. E porque elas compartilhavam Jogos Olímpicos, mito, língua, e a partir desses três aspectos, uma série de outros comportamentos, deuses e crenças comuns, mas que ao mesmo tempo podia fazer com que eles internamente fossem muito diferentes, a ponto de entrarem em guerra, de divergirem grandemente. Mas quando chegava uma Pérsia muito perto, eles percebiam que havia pontos claros em comum. Depois houve Roma. Roma já, de alguma forma, não desde o início, tá? Mas a partir da República, do fim da República Romana, com a Humanitas, Roma absorve os gregos como um conteúdo de inteligência, né? A língua grega e tal era usada, por exemplo, pelos intelectuais como sinal de inteligência. E depois, quando você vai ver com a queda do Império Romano do Ocidente, mas com a ascensão do cristianismo, ao aparecimento da cristandade. Né? E aí você vai ver só depois Europa e aí só depois do Ocidente. Então, só para vocês verem que a história do Ocidente, que em tese aglutina tudo isso, é isso que eu falei tudo da Grécia para cá, mais a modernidade.
E é aí que entra a confusão, né, Rasta? Porque aí Sim. a modernidade ela traz novidades que parecem jogar todo o de antes no lixo, né? Mas nem sempre há aspectos da modernidade, não é, que podem conviver muito bem com o que veio antes. Eu falaria, por exemplo, da privada, né? Descarga, não é, água encanada, essas coisas convivem bem, eu acho. Penicilina. Exatamente. Assim, a nossa atual transmissão aqui está bem legal, divertida. Eu não sei onde você está, Rasta. Eu estou em Florianópolis, mas a gente consegue conversar. Onde é que você Sim. está? Eu tô no Maine, estou em Portland, no Tá Maine. no Maine, cara. Que É. frio que deve estar. Não. A gente tem a impressão de que sempre é frio, mas nem sempre, né? Não, tá gostoso, né? Tipo, é para ser verão, mas tá fresquinho, tá? Tipo, sei lá, uns 18 graus, alguma coisa assim. Ah, legal. É Tá parecido. ótimo. Um clima civilizado. Aí hoje eu saí para comer uns pescados, né? Que aqui é o grande lance são os pescados, que é de alto Olha. nível. Então Sim. é isso, cara. Eu acho que, na verdade, faz sentido a gente proteger o Ocidente, porque é a matriz greco-latina, cristã, que unida, né, a modernidade, tudo bem, a possibilitou, mas ao mesmo tempo ainda Uhum. preserva esse conteúdo anterior. É o ponto em que a gente está. Agora, há pessoas que gostariam de jogar a modernidade inteira fora. Há pessoas que interpretam a modernidade com crítica, mas sabem que veio também dela coisa boa e por aí vai. Aí eu já paro por aqui, senão a gente vai entrar numa exposição longa e chata. É complicado. Essa parada da modernidade é muito louca, porque ela vem realmente assim, né? O que ela tem de bom é o avanço tecnológico, né? Mas o que ela tem de ruim em termos de história das ideias é um negócio absurdo, né? Tem uma coisa que, sei lá, você pega, sei lá, pega um Dante, né? Dante enxergava um mundo, e o mesmo mundo que ele vivia era o mundo que o camponês vivia, né? Tipo, não tinha essa. Tipo, eles criam no mesmo Deus, eles iam para a mesma missa, eles viam o mesmo, né? Tinham basicamente a mesma devoção. Claro, né? Dante era um intelectual e o camponês, né, da gleba era um agricultor. Mas o sonho de fundo, né? O pano de fundo, ele era o mesmo. O lance da. E aí faz até sentido falar, né? Eu acho que faz mais sentido falar em Ocidente quando a gente pensa nesse sonho compartilhado, né? Mas com a modernidade parece que cada um começa a sonhar um sonho diferente. O sonho que os intelectuais estão sonhando, o sonho metafísico, né, como diria aquele cara lá do Ideas Have Consequences, né, dos intelectuais ele é um, né, e o do povão é outro quando sequer ele existe, né, porque tipo a Aham. própria religiosidade do povão deu uma degringolada absurda, né? Pois é. Mas ao mesmo tempo, a gente vê assim que a desconexão ela é medida pela própria ciência, que vai dizer aí com a sua total arrogância que os esclarecidos, né, os Sim. cientistas, são agnósticos, ateus e psolistas, e todos os outros, essa galera inculta que, sei lá, parou no ensino médio ou nem conseguiu terminar, ela é toda católica, parou na cristandade. Existe Uhum. esse Sim. preconceito que vem dos modernos, e por outro lado, existe também, você falou da tecnologia, né, existe quem jogaria tudo fora de uma vez. De qualquer forma, a tecnologia, eu não defendo ela como totalmente boa, acho que você concorda comigo, tem É, coisa boa pra caralho, mas tem, porra, aquilo que dizia Bertrand de Juvenel, né? E você já estava dizendo, né? A capacidade de nos monitorar é enorme. Eu não sei, eu ainda falo, tenho um malefício, os dois celulares, esse que está aí eita, para transmitir, isso aqui, duplamente documentado. eu acho que esse aqui manda tudo para a Coreia e esse aqui manda tudo para os Estados Unidos. Então, assim, eu não sei quanto a gente tem ainda de privacidade, entendeu? Sim. É uma coisa bizarra. Então, de fato, o poder dos outros, né, de uns poucos sobre os muitos, aumentou grandemente. Isso é lamentável. Uhum. Mas é o que nós temos, né? É o que nós Sim, temos. sim.
Não, maravilha. E assim, quando é que surge a tal ideia de Ocidente, né? Tipo, dá para colocar ela como coexistencial à Igreja Católica, basicamente? Acho que a ideia de Ocidente, e eu vou dizer acho, porque eu não pesquisei isso. Vocês viram Não. que a gente não tinha pauta. A única pauta era Symphony X. Eu acredito que ela ainda vai chegar. Mas assim, Não, calma, vai Tá, chegar, vai ó, tá chegar. guardado, tá guardado. vamos Vai chegar. chegar. Mas o Ocidente, a gente pode falar assim, aquele princípio de unificação. Afinal, católico é universal, aquele princípio de unificação, a partir do qual você vê essa cultura sendo espalhada e mantendo um centro gravitacional. Muito antes de existir o Vaticano, foi com Carlos Magno, né? Então, Uhum. ali você vê uma semente de Ocidente, porque a partir de Carlos Magno você vai ter uma capacidade firme mesmo desse cristianismo se fazer valer e, ao mesmo tempo, vencer guerras culturais e, ao mesmo tempo, aquelas que são mais diretas e frontais e belicosas. Mas Sim. a palavra Ocidente passa a ser usada, já acredito eu, mais no século XX, numa situação aí, final do século XIX, final do século XIX, início do século XX, já nessa situação também de afirmação da modernidade, né? Na medida, eu não sei se foi Spengler, eu não sei exatamente quem foi o primeiro que usou a palavra, mas naquele momento em que estavam desenvolvendo aquelas teorias, Rasta, de que o ápice da inteligência, do desenvolvimento técnico, das respostas aos desafios humanos, estava num determinado lugar geográfico e não porque sim. Tinha razões, porque determinado clima é melhor, porque determinadas árvores são melhores, porque determinada alimentação é melhor, até chegar porque determinada raça é melhor. Então, aquelas pessoas meio Sim. goiabas acabaram desenvolvendo uma teoria que aí nada tem a ver com o uso que eu já fiz e ainda faço de civilização ocidental, que é mais Não. amplo, que é mais saudosista daquele passado greco-latino, que é filiado a algumas falas do Papa Bento XVI. Uhum. É diferente, é uma visão de Ocidente, acredito que esteja na raiz do início do uso da palavra, Uhum. com algo meio eugenista, assim, de que, olha, o ápice cultural e científico se deu aqui na Europa anglo-saxã. Então nós temos que espalhar isso ao mundo e daí surge o imperialismo, não é? Britânico, que vai dar ensejo aí a vários outros imperialismos, entre os quais o germânico, o belga, o próprio português, etc, etc. E eles vão disputar aí num novo colonialismo, neocolonialismo, uma nova fase aí de submissão, sobretudo de Ásia e África, porque o primeiro colonialismo foi mais presente aqui nas Américas. Então, assim, a gente percebe que nem sempre essa palavra teve um uso feliz, né? Positivo. Repito, o uso que eu faço, quando eu faço, é muito consciente. É um uso que aglutina os gregos, a herança da filosofia grega, a herança da praticidade romana, com seu direito, com sua administração, e a herança da tradição da igreja, com a Bíblia e com a sua sucessão apostólica. É a isso que eu me refiro. A modernidade entra nisso? Entra no mesmo sentido em que a gente pode dizer que a modernidade não surgiu em nenhuma outra cultura senão na cultura cristã. A modernidade é impossível no seio de uma civilização judaica, no seio de uma civilização islâmica, no seio de uma civilização budista. Ela só aparece na liberdade construída pelos cristãos. Então, assim, isso não é uma tese de doutorado, eu posso ter erros pontuais no que eu estou falando, mas Sim. eu acredito no panorama que eu pintei aqui. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.